Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Pós-graduação em Educação na FAFEM Mococa. Gestão Escolar, Linguística e Literatura. Inscrições abertas no site www.fafem.com.br. Invista no seu futuro. Faça pós-graduação na FAFEM FUNVIC. Nunca foi tão fácil conseguir crédito no mercado. O resultado disso é que o brasileiro está se endividando cada vez mais. Cerca de 63% das famílias estão devendo e comprometem pelo menos 30% do salário com dívidas. Este é o resultado de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizado pela Confederação Nacional do Comércio. De acordo com o estudo, 8% não têm condições de quitar o saldo devedor, chegando a demorar em média 58,8 dias para pagar. São muitos os motivos que levam ao endividamento. Comprar demais para suprir carências ou pagar gastos alheios para garantir companhia de amigos são alguns deles. De acordo com um levantamento realizado pelo Grupo Devedores Anônimos de São Paulo, 70% dos frequentadores das reuniões semanais se declararam compradores compulsivos. Para falar mais sobre esse assunto, sobre compulsividade, eu converso com a psicóloga Regina Helena Gomes Figueira. Regina, muito obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Obrigado, eu também agradeço, Fábio, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a FUNVIC, o convite. E espero contribuir um pouquinho, né, para ajudar os nossos ouvintes a se entender um pouco melhor, né, e talvez até a se controlar em relação a essa questão. Não serem tão compulsivos, né? Dos gastos, né? Regina, quais as principais características de um indivíduo compulsivo? Bom, um indivíduo compulsivo é alguém que basicamente tem o que a gente chama dentro da psicologia de pensamentos intrusivos recorrentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está sempre pensando em comprar, em comprar, em comprar. E é recorrente porque está sempre na mente dele, né? Pensamentos recorrentes são comuns, todos nós temos. Agora, a segunda característica é que é importante para o indivíduo compulsivo. Ele não consegue controlar, né, o impulso de comprar. Então, ele tem esse pensamento recorrente, ele não controla o desejo de comprar, ele compra de forma desordenada, descontrolada, sem controle, como se fosse algo totalmente irresistível. Ele tem até consciência que não deveria comprar, que está perdendo o controle, mas não consegue se controlar. É mais forte que ele. É mais forte do que ele. E por conta disso, né, esse ato de comprar é uma forma de aliviar a angústia, a ansiedade, né, que esse pensamento recorrente gera nele. Só que depois de ter executado a compra, de ter percebido que perdeu o controle, ele sente culpa, né, sofre e isso gera de novo uma grande ansiedade, né? Ele em algum momento ele se arrepende de comprar, é isso? Não é que exatamente que ele se arrepende, ele sente culpa, né? Principalmente culpa e às vezes até vergonha, né? Porque ele sabe que ele perde o controle. Regina, a gente vê que nessa pesquisa realizada tanto pela Confederação do Comércio, quanto principalmente pela essa instituição, né, os devedores anônimos, ela mostra que 70% daquelas pessoas que devem, elas se devem decorrente de uma compulsividade por compras, né? São pessoas que não conseguem se equilibrar as finanças, muito mais do que uma dica de como equilibrar a economia doméstica. Essas pessoas precisam realmente de uma orientação psicológica, uma orientação especializada nesse assunto. Esse eu gostaria de perguntar para a senhora, em que momento a compulsividade ela se torna uma patologia, ou seja, uma doença? Exatamente no momento em que a pessoa perde o controle, entendeu? Na verdade, nós vivemos hoje numa sociedade extremamente consumista, que estimula o consumo, né? Que estimula a compra e principalmente que facilita, né? A compra é status, né? Garantia de poder. Isso, é tudo isso. E essa coisa de crédito fácil, prolongado, né? Estimula a compra. Então, todos nós temos desejos, né? Temos impulsos de satisfazer esses desejos. O indivíduo compulsivo é aquele que tem dificuldade de adiar a gratificação de um desejo, tá? Então, ele vai comprar sem pensar no primeiro momento, né? Então, ele compra pelo impulso, pelo prazer,
E quando isso é só um impulso, a gente não pode considerar uma doença, porque não tem uma frequência tão comum e se chega a determinado momento, quando a pessoa, vamos dizer assim, se endivida um pouco, ela tem noção do que ela fez, ela se controla. Agora, o transtorno, a doença, se caracteriza principalmente pela falta de controle, entendeu? Então, a gente pode dizer que o indivíduo é compulsivo quando ele percebe, que ele tem noção de que ele está exagerando, mas ele não consegue. Ele não consegue, é muito mais controle. forte que ele. Exato. Esse desejo, essa vontade é muito mais forte. Sim. E já pegando um gancho para a próxima questão, Regina, é como você disse, todos nós temos vontades, né? Nós consumimos, nós estamos numa sociedade de consumistas, nós vamos lá, compramos presente para os pais, para os nossos familiares, mas em que momento que nós percebemos que esse desejo, essa vontade de comprar alguma coisa, ela se torna uma compulsão pelas compras? Exatamente quando ela sai do nosso controle, né? Exatamente o que eu falei agora. Quando você compra por impulso, todos nós compramos por impulso, né? Então, por exemplo, você vê uma liquidação, né? Vamos imaginar que você deseja comprar um carro, né? E você encontra uma promoção irresistível. E às vezes, no impulso, você vai lá, não pensa muito e compra, e às vezes tem dificuldades para honrar os seus compromissos financeiros. Gera a dívida. Gera a dívida. Mas aí, se você não é um indivíduo compulsivo, né, você aprende com aquela experiência e a partir daí você tenta se controlar, tá? Mais ponderado, né? Começa a fazer contas, né? Coloca no papel. Exato, mais ou menos isso, né? Não é nem tanto fazer contas, a pessoa percebe que ela fez um ato sem pensar muito, sem avaliar muito as consequências, então ela passa a ter mais controle sobre esses desejos, sobre esses impulsos. Agora, o indivíduo compulsivo, ele não tem esse controle, né? Então, todo mundo gosta de comprar coisas para si. De vez em quando a gente entra numa loja e não resiste uma promoção, uma liquidação. Isso é normal. Quando isso acontece, de vez em quando, e não traz malefícios à nossa saúde, seja ela física ou mental, e ao nosso bolso. E principalmente a saúde financeira, né? No caso da compulsão por compras, tá? Agora, esse indivíduo que está sempre presenteando os amigos ou está sempre comprando compras para si, na verdade, ele está tentando satisfazer uma carência, né? Um desejo inconsciente. Ele não compra por uma necessidade. Ele tem uma necessidade que ele tenta resolver comprando, tá? E isso é ilusório, porque, na verdade, a necessidade real continua insatisfeita ainda, né? Ela continua existindo. Ela continua existindo. E quanto mais ele compra, tá? Mais ele tem consequências desse comportamento, né? Mais ele se endivida, mais ele cria problemas, até de relacionamento, né? Entre parceiros, entre pais e filhos e tal. E aí começam a surgir outros problemas que também geram angústias, tá? Então, essa carência inicial, essa falta inicial, gera angústia, gera ansiedade. E somado a essa outra que vem, né, a consequência, isso se torna um ciclo vicioso, de forma que faz a pessoa cada vez comprar mais. Então, a gente costuma dizer assim, ó, que, na verdade, a compulsão, ela tem origem numa insatisfação que é emocional, tá? E o indivíduo, de forma inconsciente, transforma essa insatisfação emocional, essa carência emocional, numa carência física. E aí, tenta compensar de forma física. Vamos dar um exemplo. Comprando as coisas e garantindo mais bens. Vamos dar um exemplo. Isso é comum no caso da compulsão por alimentos, né, por compras. Então, o indivíduo tem lá uma necessidade de ter mais relacionamentos, de se sentir aceito, amado, querido no meio social, né? Então, ele transforma isso como se isso fosse uma necessidade física. Eu preciso comprar alguma coisa para obter a satisfação desse desejo. Então, ele vai lá e compra e doa para um amigo, presenteia ou compra para si mesmo, tá? Só que, de fato, isso não resolve a carência inicial, a necessidade. Você vai continuar sendo dentro dele esse Exatamente, mesmo porque isso não está, num primeiro momento, consciente para ele. Tá? Então, a partir do momento que ele compra, a insatisfação continua, tá? E a angústia, a ansiedade continua.
e se soma a outras, né, que decorrentes, por exemplo, se ele já comprou demais, já está endividado, é mais uma dívida. Mais uma preocupação exatamente. também no fim do mês. E aí começa o ciclo novamente. É mais ou menos parecido com no caso do indivíduo que come compulsivamente, né? Então ele tem uma necessidade ou um desconforto emocional. Por exemplo, ele está triste, magoado, né, com alguma coisa. Então, ele transforma isso num desconforto físico, fome, e come, tá? Só que comer não vai resolver aquela carência, aquela angústia, aquela tristeza. Então, ele come um bombom, 2 bombons, uma caixa de bombom e nunca tá bom. Existe uma saciedade momentânea. Então, por isso que o indivíduo perde o controle, né? Então, a hora que ele perdeu o controle e começa a comer cada vez mais, no caso das compras, a comprar cada vez mais, isso gera um sentimento de culpa, de vergonha, aumenta a ansiedade, né, que é um desconforto de que tipo? Emocional. E o ciclo recomeça. Entendeu? Regina, existe alguma faixa etária onde esse tipo de compulsão ela é mais comum? E você falando, a gente imagina um adolescente, por exemplo, para ser aceito no grupo, né? Dos amigos, ele tem que estar vestido com as mesmas roupas, com os mesmos sapatos. Então, na adolescência isso é muito comum, né? Mas qual que é a faixa etária que esse caso da compulsividade por compras ele é mais evidenciada? Olha, Fábio, justamente porque para comprar você precisa de dinheiro, a faixa etária mais comum, né, que a gente encontra pacientes no consultórios, nos grupos de autoajuda, é entre 30 e 50 anos, né? Que é a fase onde o indivíduo está economicamente ativo, mais independente, né? E tem recursos próprios para comprar. Agora, existe também em outras fases, né, da vida, mas o mais comum é entre os 30 e 50 anos. Essa é a faixa etária mais comum dos indivíduos que procuram ajuda no consultório ou nos grupos de ajuda. Esses compulsivos, esses indivíduos, eles são altamente influenciáveis pelas mensagens publicitárias, né? Porque as mensagens publicitárias têm essa finalidade de causar a despertar a emoção, né? Você tem que comprar para você ser aceito no grupo, você tem que consumir isso para você ser elegante, ser bonito, ser forte. Então, essas pessoas são altamente influenciadas também por essas mensagens. Sem dúvida, né? Todos nós somos, né? Na verdade, no mundo atual, nós somos bombardeados, né, por uma série de estímulos, né, que nos levam a consumir ou nos levam aos outros transtornos, né, do tipo compulsivos, obsessivos compulsivos, que são os transtornos alimentares, os transtornos relacionados ao corpo, né? Então, você tem que ser magro, você tem que ser bonito, você tem que ser rico, você tem que ter o carro do ano, você tem que estar sempre na moda, né? Então, isso está sempre bombardeando todo mundo. E criou-se um padrão social, né? Imaginariamente, existe um padrão que você tem que alcançar aquele padrão para ser aceito no grupo, para ter status, para participar de uma comunidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, diante de toda essa estimulação externa, né, que nos bombardeia, a gente pode ter três grandes grupos de indivíduos, né? Aqueles que dão muita importância para isso e se apegam por alguma razão, né? Então, as causas, aí, aproveitando o gancho para falar, né? A gente não tem, assim, uma única causa para o indivíduo desenvolver esse transtorno. Nós temos causas físicas, genéticas, sem dúvida nenhuma, né? Mas essa genética, ela tem que encontrar fatores socioeconômicos, culturais favoráveis, assim como fatores emocionais relacionados à história de vida, à histórico emocional do indivíduo. Então, num primeiro grupo, se você tem aí o indivíduo bombardeado por toda essa estimulação que nós temos no dia de hoje, tá? E que tenha uma história de vida que fala muito em carência, que favorece, né, a necessidade de pôr alguma coisa para dentro. Então, esses estímulos vão ser muito intensos para ele vai dar muita importância, vai tentar, vamos dizer assim, estar de acordo com toda essa estimulação e pode vir a desenvolver um transtorno do tipo compulsão alimentar, compulsão por compras, a vigorexia, né, que é a compulsão por atividade física para ter corpo escultural, assim como a bulimia, a anorexia. Quer dizer, não existe só a compulsividade por compras, existe uma série de outras compulsões. Temos essa aí que eu falei, temos a compulsão por trabalho, os workaholics. Né? E falando nisso, é interessante, uma vez
Parece que não existe, né? Mas eu me lembro, uma coisa interessante, eu estava na praia, alguns anos atrás, muitos anos atrás até, estava eu, meu marido e meus filhos, que na época ainda eram bastante pequenos, e no Guarujá. E era temporada, a gente tinha os guarda-sóis um muito próximo do outro, e normalmente a gente fica próximo sempre das mesmas pessoas que estão no mesmo prédio, o hotel que a gente, né? E tinha um casal, uma família grande, um casal jovem com 2 filhos, mais um casal mais velho que devia ser pai de algum deles lá e outras pessoas. E tinha um fulano lá que ele falava assim, a gente escutava ele falar, mas isso aqui eu não estou aguentando, eu preciso voltar para o meu escritório, estou sentindo uma falta do meu escritório, não está bom aqui e tal. E um belo dia, ele falou isso 1 ou 2 vezes, num belo dia lá, de repente, todo mundo conversando, a gente batendo papo, esse rapaz levantou e falou assim, gente, eu não aguento ficar mais aqui, eu vou voltar para o meu escritório. E voltou, realmente. Uma compulsão para o trabalho. Né? Exatamente. E voltou, foi embora. Tanto é que a partir desse dia a família voltou sem a presença dele. Né? Então, acho que o compulsivo ele tem muito disso, né? Ele tem ações individuais, né? Ele pensa somente na satisfação pessoal e não pensa no coletivo. O que isso pode gerar de problemas das pessoas que estão ao meu redor? Ele tem o impulso e não controla, né? Então, esse grupo de pessoas que tem essa necessidade, que dão muita atenção às propagandas, aos anúncios, são mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de transtorno. Os indivíduos que não ligam muito desenvolvem outros tipos de problemas, né? Ou que não compram nunca, ou que não se cuidam nunca, que também não trabalham tem um extremo, nunca. Né? O equilibrar sempre é a regra. E no meio, né? a gente tem, felizmente, a grande maioria, né, que de vez em quando tem lá um impulso por compra, um impulso por fazer alguma coisa, mas na maioria das vezes exerce controle sobre isso de forma que isso não cause prejuízo, nem ao físico, nem ao emocional e nem no caso das compras. As compras do bolso. O bolso. Então a dica é manter o equilíbrio, né? Nem gastar muito, nem gastar pouco, né? Gastar equilibradamente. Não é errado comprar. Mas também a gente não pode viver sem comprar, porque a gente necessita de comprar, né? O que a gente tem que ter é controle. Por isso que é importante que a gente se conheça, né? E a gente avalie as nossas atitudes, né? E realmente faça algumas perguntas quando a gente vai comprar. Realmente eu preciso disso agora? Eu tenho condições financeiras para assumir essa compra agora? Essa é uma boa... É um bom começo, né? Um bom começo de reflexão. Regina, e esse autoconhecimento da pessoa que tem a compulsividade, o tratamento dessa pessoa trabalha basicamente nisso mesmo, de se autoconhecer e fazer essas perguntas básicas, de se eu preciso disso realmente agora, isso é importante para mim nesse momento. Como que é o tratamento? Bom, antes de falar do tratamento, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante, que é fazer uma distinção entre as pessoas que têm hábitos errados e as pessoas que realmente têm um transtorno da compulsão, tá? Então, o que a gente em psicologia usa 2 termos, o over e o binge, né? Existem pessoas que comem muito, compram muito, exercitam-se muito por hábitos errados, por valores na família, enfim, por uma série de situações mais relacionadas ao hábito, né? Elas fazem tudo aquilo em exagero porque aprenderam dessa forma e nunca pararam para pensar que existem outras maneiras de se viver. Agora, o indivíduo compulsivo é aquele que é binge, né? Que a gente fala. É aquele que não tem controle, né? Que ele precisa fazer de uma forma compulsiva e desorganizada. Então, quando a pessoa tem o transtorno da compulsão, seja ela alimentar, por compras, por jogo, por trabalho, por exercício, seja lá por que for, ela precisa de tratamento, tá? Ela não vai conseguir simplesmente sozinha mudar hábitos. Então, a primeira coisa é a pessoa tomar consciência de que tem um problema. Isso é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? E ela só começa a tomar consciência quando as coisas, na maioria das vezes, né, as complicações já são muito grandes. Ou ela já desenvolveu uma doença física, por exemplo, uma obesidade, já estourou tendão, quando ela pratica exercício muito forte e numa frequência exagerada, ou quando o bolso já não dá mais conta. As contas estão no vermelho. Exatamente, né? Geralmente ela vai procurar ajuda nessa hora, né? E aí, então, ela tem que passar por um processo de psicoterapia, que pode ser tanto analítica quanto cognitivo-comportamental, que vão ajudar a pessoa a identificar quais são realmente as carências, as necessidades dela
e a partir dessa identificação ajudar a trabalhar a modificação de hábitos e de comportamentos, né? E às vezes, dependendo do grau da compulsividade, o indivíduo precisa, além do tratamento psicológico, também de tratamento psiquiátrico, quer dizer, ele precisa tomar medicação para controlar a ansiedade. Regina, e existe alguma dica para as pessoas que estão nos assistindo criar esse autocontrole, né? Não deixar o impulso, muitas vezes, tomar conta da racionalidade, né? E sair comprando compulsivamente? Bom, gente, com certeza, o primeiro passo é você se conhecer, você se avaliar, né? Você parar e realmente, quando alguma coisa na tua vida está acontecendo, quando você tem algum problema, seja ele relacionado ao aspecto físico, ao aspecto emocional, ao aspecto econômico, a primeira coisa é realmente você parar, pensar e avaliar o que está acontecendo com você, tá? A partir daí, buscar ajuda, se for o caso, tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas tem algumas dicas, né? Se você já se identificou como uma pessoa compulsiva, principalmente por compras, que é o nosso tema aqui hoje, tá? Então, tem algumas dicas. Além do tratamento e da ajuda psiquiátrica, você deve sempre comprar à vista, evitar o uso de cartões de crédito, se usar cartão só de débito, evitar talão de cheques, evitar liquidações. Passar longe dessas lojas. Passear só com as lojas fechadas, né? Se você for realmente ter que fazer alguma compra, levar alguém que seja da sua confiança, alguém relacionado à sua vida, né? Que vai te ajudar a te pontuar, olha, isso aqui você está gastando demais, para te dar umas dicas, né? Realmente parar e fazer essa pergunta, eu preciso disso nesse momento, como é que estão as minhas contas, né? Eu tenho dinheiro para isso, né? São algumas dicas, né? Mas muitas vezes elas ainda são insuficientes, mas... Já é um bom começo, né? Já é um começo. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a psicóloga Regina Helena Gomes Figueira. Regina, muito obrigado pelas informações, pelas entrevistas. Espero que o nosso público tenha aprendido muito, como eu aprendi com você. Muito obrigada. Eu é que agradeço a você, a Funvic, as pessoas em geral. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que o transtorno da compulsão por compras, ele é muito comum, não só hoje, né, como ele existe desde a antiguidade, né? Ele é estudado desde 1915, mais ou menos há 100 anos atrás, por Kraepelin, né? Embora somente agora, nos últimos 15, 20 anos, a gente tenha dado mais atenção para esse tipo de transtorno. Mas a gente tem figuras históricas, como por exemplo a Maria Antonieta da França, né, que chegou a perder a própria vida em função desse distúrbio, né? Hoje a gente acredita que ela era uma compulsiva, né? Por compras, por uma série de coisas. E ela é bem um exemplo disso que eu tentei falar para vocês, que por trás de toda a compulsão sempre tem uma carência. E que normalmente, né, na maioria das vezes, ela não é só física, ela é emocional. E o caminho para a cura é a identificação e a compreensão dessas carências e tentar resolver essa carência com atos, com comportamentos que realmente, que efetivamente vão solucioná-las, né? Não com atitudes paliativas que depois acabam gerando outros problemas, outras ansiedades, novas carências, e aí o ciclo continua, né? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da Funvic, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Para nós é um prazer e uma alegria muito grande estarmos aqui acompanhando você em seu lar e podemos pensar um pouco sobre aquilo que a vida, sobretudo a palavra de Deus, tem para nós hoje. Nós estamos atravessando um tempo onde cada vez mais as pessoas andam muito ansiosas. Algumas pessoas, em busca do sucesso, em busca do desenvolvimento,
em busca do crescimento, em busca do bem-estar, elas fazem qualquer coisa e tentam acelerar todos os processos para estabelecer essas coisas no momento mais breve possível. Muitas pessoas acabam se tornando compulsivas exatamente pelo fato desta ansiedade crescer de tal forma que elas não têm a possibilidade de considerar e de elaborar um caminho saudável para o seu desenvolvimento. Eu gostaria de ler uma passagem que eu creio que está diretamente ligado ao assunto que nós vimos hoje. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sem sombra de dúvidas, se tivermos a possibilidade de fazer com que este fruto do Espírito, que é composto daquilo que acabamos de ler, nós teremos talvez o mais importante para uma vida saudável, o domínio próprio. Se você acompanhou a leitura desse texto, você vai observar que o último elemento desse fruto do Espírito, o apóstolo Paulo disse que é o domínio próprio. Eu acredito que o domínio próprio só pode ser alcançado quando você exercitar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão. A meu ver, são estágios para o controle próprio. Quem ama é alegre. Quem ama e é alegre usufrui de paz. Quem ama é alegre e tem paz, ele é benigno. E assim por diante, até alcançar o ponto mais alto desse fruto, que é o domínio próprio. Quando você se apercebe dominando o seu próprio ser, você não é escravo da ansiedade. Você não vive à disposição da busca e do estabelecimento do sucesso e do prazer a qualquer custo. Eu queria que você pudesse se exercitar e buscar o domínio próprio para a sua vida, para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, e que no controle de si mesmo você tenha condições de elaborar o controle das coisas que estão à sua volta. Que Deus lhe abençoe, que desenvolva em você o fruto do Espírito e que você possa viver de uma forma controlando a sua vida, a sua existência, sem utilizar-se da compulsividade ou de qualquer outra coisa para trocar, para ocupar o lugar da satisfação que só o seu relacionamento e o seu prazer com Deus pode trazer. Que Deus muito lhe abençoe. Até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa e acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet através do site www.funvic.org.br. Participe. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.